Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Te agradecemos mais, Senhor, essa oportunidade por aqui estar, Senhor. Muito obrigado, Pai eterno. Pedimos o perdão pelos nossos pecados e a graça do Senhor para que possamos cultuar nesta noite. Amado Deus, que tais pedido de oração em nossas mãos, Cristiane, que está em Portugal, pede ao Senhor por libertamento. Glória a Deus. Então, Senhor, esta senhora precisa desta libertação e nós apresentamos a Ti nesta noite, juntamente com a nossa pequena oração ao Senhor, crendo na resposta, Senhor, do que nós necessitamos, pois estamos aqui à base da Tua palavra, Senhor. Ela que nos dá vida, ela que nos assegura, ela que nos carrega, é ela que nos guia, é ela que faz tudo por nós. E nós cremos nisso, Senhor, que Tu nos tens trazido, nós estamos então agradecidos. Ajuda-nos nesta noite enquanto cultuar, que o sangue derramado da cruz, Senhor, possa estar aqui conosco mais esta noite, ajudando-nos e guiando. Através do sangue nós pedimos as bênçãos do Senhor e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Também então pedido de oração para cantar o hino. Nós vamos uma boa noite com Jesus, estamos esquecendo, né? Nós costumamos fazer antes, mas tudo bem. Nós vamos ficar de pé e ler a Escritura. Eu vou dar uma continuada lendo a mensagem, olhando para o invisível. Só que eu vou ler a Escritura agora abaixo da onde nós lemos. Nós lemos aquele dia, a parte que o profeta leu, hein? 2 Reis, capítulo 6, nós leu do verso 8 ao 17, ou 18, parece que é, né? Até o 17, não leu 18 até o final embaixo, o restante do pedaço que o Mombrana leu. E nós vamos continuar lendo a mesma mensagem, mas só lendo o restante da Escritura. Glória a Deus. Vamos ler do verso 18 ao 23. 2 Reis, capítulo 6. Está escrito: E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. E então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejas. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem. E eis que estava no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, mas meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Glória a Deus. Então nós vamos ouvir o hino com o irmão José Nilson. Glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo
esta oportunidade de entoar esse cântico ao Senhor, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara. Enquanto nosso pastor está bem longe daqui, nos faz falta a presença do pastor, como era tão maravilhoso ouvir ele ler as Escrituras conosco. E depois a mensagem que Deus colocava no seu coração. E nós já estamos com um bom tempo em que ele está atarefado com os bens deste mundo, andando longos quilômetros para ensinar o ensino material. E o ensino espiritual fica a cargo da junta dos diáconos. E o Senhor faça conforme o seu querer e o seu agir e a sua vontade na vida do nosso pastor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero cantar este hino 334, Sou Feliz, do Inário Novo. Diz assim o hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Louvai ao Senhor. Obrigado, Jesus Cristo, por essa oportunidade. Abençoa ricamente a junta dos diáconos, Senhor, que está suprindo, está tomando
o lugar que o Senhor colocou os nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos passar um pouquinho a leitura, que o Senhor Jesus possa nos ajudar enquanto nós cultuar nesta noite, ou aprender um pouquinho do que nosso precioso profeta nos deu. Vamos continuar do capítulo do parágrafo 20. Agora, é uma lição para nós quando olhamos naquilo que Abraão fez. E ele não somente creu naquilo, mas ele se preparou para aquilo. Ele fez as preparações para aquele filho que ele viu pela fé, 25 anos antes do filho chegar, porque ele havia considerado que aquele que lhes havia falado era capaz de guardar a promessa que ele lhes havia feito. Ele não considerou nada de sua natureza. Estando ele com 100 anos de idade, e seu filho físico, ou ele não considerou de modo algum a morte do ventre de sua esposa, Sara. E o escritor do comentário divino nos diz que ele não titubeou na promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte, dando glória a Deus. Que pessoa! E hoje não há nenhuma necessidade de tentar se aproximar disto com uma fé intelectual. Você nunca será capaz de fazer isto. Você irá de igreja em igreja e de uma fila de oração a outra fila de oração e nunca obterá isto. Você tem que vir para tomar o lugar onde isto está, eternamente estabelecido, uma vez por todas. Ou ele é Deus, ou ele não é Deus, sentindo pena do povo. Como eu estava falando ontem à noite, e Jesus disse: eu sou a videira e vós sois os galhos. E a videira produziu os primeiros galhos, e o primeiro galho foi o Pentecoste. E a benção pentecostal está registrada no livro de Atos. E se o primeiro galho foi o Pentecostes, o segundo galho terá que ser também pentecostal. E isso terá que produzir o mesmo tipo de igreja, do mesmo modo que o primeiro galho produziu. Louvado seja Deus. Se lá no tempo dos apóstolos foi o Espírito Santo, foi a primeira benção pentecostal, todas as vezes que o galho produzir, ele produzirá o mesmo fruto. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando as pessoas fazem enxerto de laranja, limão, eles pegam um pé de limão e enxertam um galho de laranja nele, uma casquinha, aquilo brota um broto, vai crescendo e aí forma um belíssimo pé de laranja. Mas você olha lá, o cavalo embaixo é limão, a parte terrena é limão. Se essa lavoura for bem tratada durante o tempo que elas estiverem produzindo, ela produzirá aquilo a todo o tempo. Laranja, ela está sendo corrigida, tratada e zelada. Mas se deixar aquela lavoura por um espaço de tempo e não se importar muito, se formam uns brotos começando lá embaixo. Quando você olha lá, já tem um limoeiro naquele lugar que era um pomal de laranja, é puro limão, tudo azedo. Você vai ver,
soltou broto por todo lado, porque não foi bem cuidado. Que o Senhor, o Espírito Santo, nos possa ajudar a todo tempo, através do sangue, porque um lado estamos nós, outro lado está a palavra, e a palavra ela tem que achar lugar em nossas almas para morar. Louvado seja Deus. Se ela não encontrar lugar, que Deus tenha misericórdia. Não falou Jesus sobre isto em São João 14, quando ele disse que o galho que não produzisse fruto seria cortado e murcharia. E aí onde estão as nossas denominações hoje, que serão extirpadas da vinha, somente as que produzem frutos, a espécie que produz frutos e as obras do Espírito Santo será capaz de continuar na vinha, da vida que está na videira, que é levada para o galho. E a vida que estava em Jesus estava na primeira igreja, e eles não andaram através da visão, eles andaram pela fé, crendo que o que Deus disse é a verdade. Oh, quão diferente é quando o homem que andam pela fé e chamam a qualquer coisa que é pela visão, e que seja contrária à palavra, como se elas não fossem. Nós precisamos desse tipo de fé em nossa igreja. Glória a Deus. Em nossos corações, em nossas almas. Essa fé que olha para o invisível. Quando eu li a Escritura, minha mãe, ali em Minas, ela lia muito o Apocalipse, e os adventistas mexeram muito nisso através da Ellen White. E eu pegava a Bíblia e ia ler o Apocalipse, só era o último livro da Bíblia. Eu cria que algo grande estava dentro do Apocalipse. Como? Eu não sabia explicar, era uma criança. E sempre eu gostei de ler, né? Moisés, quando ele estava com 40 anos de idade, um homem jovem, e até onde concernia a visão, Moisés tinha um modo em sua mão, um mundo em sua mão. Ele seria o próximo faraó do Egito, e ele tinha todas as terras do mundo em sua mão, para ser rei sobre toda a terra conhecida daquele dia. E mesmo assim, ele olhando pela janela, que Faraó olhava, e ele viu aqueles homens hebreus, Faraó, que olhava para eles, eles não eram nada a não ser um monte de amassadores de barro, lá embaixo na lama, fazendo tijolos para as celebridades que passavam. Eles eram o mesmo para as pessoas bem vestidas. Aquelas eram um punhado de escravos, nada mais do que revolvedores de lama. Mas quando Moisés olhou através da mesma janela, ele os viu de modo diferente, porque ele olhou para o invisível e sabia que Deus havia prometido que ele os libertaria daquele lugar e os levaria para a terra da promessa, pois ele olhou para o invisível. Ele viu os anos que estavam à frente, ele viu o Egito destruído, mesmo ele estando em seu período de florescência. Ele viu o Egito como ele é hoje, e ele viu todo Israel assentado confrontavelmente ao redor de Abraão na glória, e pela fé ele escolheu tomar a pior que a religião poderia lhe dar,
a comparar aquilo com o melhor que o mundo poderia lhe dar. E ele escolheu sofrer a vergonha de Cristo e considerou isto maior tesouro do que todo o Egito poderia lhes oferecer, porque ele esperou e viu aquele o qual é invisível. Deus havia falado com Moisés, e Moisés sabia quem era Deus. Então, glória a Deus, quando a gente pode ouvir, saber quem é Deus, a gente tem aonde se estabelecer a fé. Então é o que Mobrana está dizendo, que Moisés, né? Deus havia falado com Moisés e Moisés sabia quem era Deus. Então, ele não olhou para o esplendor. E aqui eu posso dizer para a igreja nesta noite, Moisés tinha em uma mão o melhor que o mundo poderia lhes oferecer. Não poderia haver ali nada melhor. Aquela era a visão mais alta, era o melhor que o mundo tinha. E a religião lhe oferecia o pior que poderia ser dado, um punhado de escravos em um poço de lama. E agora, se alguém estivesse olhando que lado ele escolheria, deixe-me dizer isto com sinceridade e sem nenhuma malícia. Bem, deixe-me dizer isto para que vocês compreendam. Hoje, não olhe para as grandes igrejas, não olhe para uma grande denominação, não olhe para os bons vestidos, mas olhe para Cristo, o qual era rico e se tornou pobre, para que, através da sua pobreza, você pudesse se tornar rico. E quando você está procurando uma igreja, não vá aonde todas as celebridades frequentam, ou os grandes PhD ou DDS, mas olhe para as pessoas que são olhadas de cima para baixo. E Moisés, quando ele os tinha em ambas as mãos, o melhor que o mundo poderia oferecer no que ele poderia olhar, o mesmo assim, quando ele olhou para o invisível, o pior que a igreja lhe poderia oferecer, ele escolheu andar pela fé. E ele escolheu andar através de Deus invisível, considerando aquilo maior tesouro do que todas as visões poderiam lhes oferecer. Aqui estava um reino, aqui estava uma realeza, aqui estava um trono, aqui estava uma coroa, aqui estava tudo em sua mão. Mas mesmo assim, pela fé, quando ele deu uma olhada em Cristo, ali fora nos poços de lama, ele foi ao seu povo. Agora, aqui está outra pequena lição sobre Moisés. Agora, Moisés não ficou apenas assentado ali atrás, dizendo: me simpatizo com aquelas pessoas, aquelas são boas pessoas. Você sabe, eu não diria nenhuma só palavra contra elas. Agora, é isso que muitas religiões fazem hoje. Quando ouvem uma mensagem dura a respeito de Deus verdadeiro, eles dizem: não temos nada contra aquelas pessoas que creem na cura divina. Não tenho nada contra aquelas pessoas que creem em milagres. Mas isso não é suficiente. Moisés não apenas se simpatizou com elas e ficou assentado no trono. Ele saiu e se tornou um deles. Glória a Deus. Sair e se tornar um deles. Glória a Deus. E recordam, há alguns anos, quando recebi uma grande proposta do povo batista,
E então o povo presbiteriano, uma senhora desta cidade, estaria pegando o meu curso em uma pequena escola numa denominação presbiteriana. E eles queriam que me tornar um ministro. Mas quando eu olhei e vi que aquele grupo de cria no sobrenatural estava sendo zombado e estava sendo chamado de santos roladores, seria fácil se tivesse continuado como um pregador batista, pois eu já fui um. Mas em vez de olhar para eles e dizer, oh, eu não tenho nada contra eles, eu creio naquilo também. Eu escolhi ser um deles, sim, saí, e agora eu sou um dos assim chamados santos roladores, porque eu vejo que ali eles têm o sinal de Deus vivo, vivendo com eles. E pela fé, eu creio que este é o grupo que irá no rapto. E eu preferiria ter isto do que todo PhD ou DDD que o mundo da igreja poderia oferecer. Não se simpatize com eles, se torne um deles. É aí quando através da fé você andará pela fé através do invisível. Eu vejo uma igreja indo no rapto. Eu vejo Jesus vindo para a sua noiva. Eu vejo um pequeno grupo de pessoas rejeitadas, que são zombadas e criticadas, entrando no rapto. Um dia eu preferiria estar com elas do que com todos os grupos que conheço no mundo, pois pela fé nós vemos através do invisível. Claro, louvado seja Deus. Moisés escolheu se tornar, ele via pela fé que eles eram. E se Deus havia prometido há 400 anos que ele os libertaria, mesmo assim, ele demorou mais outros 20 anos. Não obstante, Moisés creu nele. E a razão pela qual estou no campo hoje, neste movimento, é porque pela fé, uma noite lá no Greensmill, Indiana, cerca de 10 anos atrás, um anjo do Senhor, o qual falou comigo desta criança, falou comigo a respeito dessas coisas, e saí e me associei. Muitas vezes eu não creio nas coisas que eles fazem, mas mesmo assim eu creio que ali está a igreja do Deus vivo. E eu preferiria andar sozinho com poucas pessoas que realmente creem em Deus e tomam em sua palavra, do que estar com milhões que o negam. Com certeza, suas obras fariam isto. Moisés resistiu, vendo aquele, o qual o é invisível, e no final da jornada de sua vida, eu simplesmente adoro dizer isto. Alguém certa vez me disse, ele disse, Senhor Brana, você acha que Deus foi justo quando ele deixou Moisés por 40 anos com aquelas pessoas? E então não permitiu que eles entrassem na terra prometida? Mas a parte gloriosa da história de Moisés, ele estava na terra prometida 800 anos mais tarde, com Jesus e Elias, e foi visto no Monte Carmelo. Não somente isto, mas no final do caminho, quando ele estava de pé no monte, dando adeus a seu povo, e ele olhou do outro lado do Jordão, e ele estava com 120 anos de idade, quando o seu último fôlego começou a falhar. Ele subiu naquela rocha ferida de deserto,
e ela estava presente, e ele teve um anjo para envolvê-lo em um manto, e o qual o levou para algum lugar e o sepultou, para que o mundo não soubesse nada daquilo. Por quê? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Havia resistido, vendo o invisível, e na hora da sua morte, o invisível estava ali. O invisível encobriu. Mobrana fala que o Satanás disputou procurando pela cova de Moisés. Ele olhou o invisível encobriu e ali se foi. Que Deus possa nos envolver no invisível e nós nos envolver no invisível. Que enquanto nós estamos face, todo mundo pode passar a mão. Mas quando nós nos entramos no invisível e aprofundamos nas promessas, aí nós escondemos do mundo, escondemos das vistas do mundo, ao outro lado. E se ele tivesse se tornado faraó, eu gostaria de saber se isto teria sido desta maneira. Duvido muito, mas ele estava seguro quando ele fez a escolha, correto? E você pode estar seguro tomando a escolha correta. Josué, 40 anos mais tarde, depois dele ter entrado na terra prometida e sendo um grande general militar, quando esta primeira batalha, seus inimigos haviam chegado a um lugar onde não havia nenhuma maneira para que ele chegasse até eles. Mas pela fé, ele olhou para o invisível, porque Deus deu a Moisés uma promessa, enquanto eles ainda estavam no Egito, e eu lhes tenho dado toda a Palestina. E pela fé ele viu as muralhas de Jericó caídas no chão, e ele marchou ao redor com toda a armadura, sem nenhuma dúvida em seu coração, mas crendo que Deus faria aquilo. E a trombeta soou, e o povo gritou, e as paredes caíram, e elas tomaram a cidade, porque ele viu aquele que era invisível. Louvado seja Deus. Então, não é força minha que vai derrubar as muralhas. Eu tenho que olhar ao invisível e crer. O invisível quem faz é Deus. Nós vemos pela fé e asseguramos. O invisível, ele responde à nossa fé, ao nosso olhar, o que nós vemos. Como Josué, quando viu, o que ele fez? Ele só deu voltas e voltas e voltas em volta daquela cidade que Deus o guiou para fazer. Quando ele terminou de fazer, as muralhas veio por chão. Ele fez o que Deus mostrou e o que a outra parte Deus fez. Cumpriu. Glória a Deus, isso é muito bom. Recordem, antes dele fazer isso, ele estava andando certa tarde e ele viu um homem que estava escorado em um muro, com a sua esposa desembainhada, e Josué tirou, ou esposa ou espada, né? Espada, eu li errado. E Josué tirou a sua espada e foi a seu encontro, e ele disse: está você a nosso favor ou a favor do inimigo? E o homem respondeu e disse: eu sou o capitão do exército do Senhor. Então Josué viu que a batalha pertencia a ele. E quando você aqui, nesta noite, que tens pecado em seu coração, não quero dizer que você esteja vivendo em adultério. Eu não quero dizer que você fica embriagado,
quero dizer pecado, incredulidade. E com incredulidade em seu coração, se você simplesmente abrir o seu coração e fechar os seus olhos e olhar para o capitão-chefe, oh, como é onipresente nesta noite, o mundo cairá aos seus pés e você sacudirá cada grilhão do pecado para longe de você. Os dias de dúvidas terminarão. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deixar a incredulidade cair para trás, porque que é pecado, irmão Brando disse, no seu coração, incredulidade. Deixar cair para trás, olhar para o capitão da guarda e correr pela fé. Glória a Deus. O grande Espírito Santo possa nos ajudar nesta noite. Me disseram que uma serpente pode olhar para o olho de um pássaro e atrair aquele pássaro com o seu encantamento, e ela fita em seus olhos de tal maneira, se aquele pássaro der a sua atenção, aquela cobra só por alguns momentos, aquele pássaro estará confuso e ficará completamente paralisado. E a serpente pegará o pássaro, e eu posso crer nisto, pois eu conheço outra serpente, o diabo, pois se ele alguma vez conseguir colocar o olho com os seus encantamentos, com o seu rock and roll moderno e todas as suas tolices do mundo, se ele alguma vez puder te apanhar, vejam, rapaz ou mocinha, apenas o tempo suficiente para colocar o seu encantamento em você, você ficará confuso, mas você não pode se soltar. Ele te segurará até ele te devorar no pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Então, um lado do pássaro, o irmão Brana mostrou o outro lado do pecado. E que Deus possa nos ajudar. A única maneira, me disseram, pela qual aquele passarinho alguma vez teria uma chance, seria desviar os seus olhos da serpente, e ele não pode olhar para nada mais, porque ele fica ali fitando-a. Mas se ele tirar os seus olhos da serpente e olhar para cima e bater as suas asas, ele voará para bem longe de alcance daquela cobra. E se você tens o encantamento do mundo e das coisas do mundo, o incredulidade, encantamento ao redor do seu coração, que lhe diz, oh, tenha uma vida moderna, balance a sua cabeça nesta noite e lhes pare para cima, para o invisível, o Senhor Jesus, e bata as suas asas em oração, até que você voe bem afora do alcance de suas garras. Se ele falar com você e disser, oh, aquela cura divina está errada, livre-se dele rapidamente. Se ele for e lhe dizer que o discernimento espiritual é telepatia, balance a sua cabeça para ele imediatamente. Olhe para cima, para o invisível, como Elias disse a Geazi, seu servo, em Datã. Ora, eles olharam ali ao redor e havia um exército assírio, e ali havia tudo para derrotá-los, porque este homem de Deus era capaz de dizer ao rei da Síria a respeito do que o rei da Síria estava pensando em sua câmara de
dormir, dizer ao rei de Israel, né? Deixe-me dizer isto nesta noite, para a minha audiência, que Deus continue vivo, e Ele é simplesmente o mesmo nesta noite como Ele foi antes. Ele ainda conhece os seus pensamentos e o que você está sentindo neste exato instante. Então você deve observar os frutos do Espírito para ver se é o Deus da história que se levantou novamente, certamente. Glória a Deus. Então não adiantava o rei da Síria pensar, vamos fazer tal e tal, vamos fazer tal e tal, vamos cercar tal lugar. O homem de Deus descia até lá ao povo de Israel e comunicava, o rei da Síria vai estar acampado com o exército em tal lugar. Então, quando o exército de Israel passava por outro lugar. Foi ao ponto que nós lemos na Escritura, quando o rei cercou a cidade, o rei da Síria, o exército, e o homem de Deus também cegou eles de cegueira, para não ver aonde eles estavam, e caminhou com eles bem dentro da cidade. Que Deus possa nos ajudar a acompanhar, viver a fé em Cristo, olhando para cima, e tirando os nossos olhos da serpente, porque elas prendem, amarram, seguram e destroem. E olhando nós para Jesus, podemos caminhar a cada dia aqui nesta vida, até nós chegarmos aos nossos dias se completarem. Que a graça e a misericórdia do vivo Deus esteja sobre nós. Nós vamos ficar de pé enquanto nós vamos encerrar com a palavra de oração. Nós vamos estar aqui na sexta-feira para culto de oração, 7 horas, 7h15. Domingo, 8 horas da manhã com as crianças, 8h45 a igreja, 7 horas da noite pregação. Glória a Deus. Vamos levantar nossas mãos e agradecê-los e ir para as nossas casas. Pai, obrigado por este momento, Senhor, que tens nos dado neste lugar. Nós estamos aqui comendo um pouquinho do maná que o Senhor deixou guardado para nós. Obrigado, Senhor, pelas mensagens do teu anjo e pela palavra que o Senhor se manifesta a nós a cada dia. Pelo nosso pastor, pela igreja, por cada filho do Senhor aqui neste lugar. Ajuda-nos a seguirmos olhando a cada dia o invisível e firmando a nossa fé a cada dia mais. Não nos deixe embaraçar ou sair da fila, Senhor, mas segura nossa mão nesta jornada. Agora pedimos, leva nós de volta aos nossos lares, guardado pela tua mão santa e poderosa. Abençoe cada um que tens vindo aqui, e o sangue derramado os possa cobrir, tudo seja toda a glória, dada ao Senhor Jesus Cristo através do sangue. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por tudo. Amém, amém. Deus os abençoe. Abençoe mais um outro, os que estão também nos assistindo pela internet, que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não sabemos se está transmitindo, mas passamos a informação. Dá-me, Senhor, tuas mãos, para que eu possa nas lutas vencer. Quando vier as tribulações, me reveste com o escudo da fé. Dá-me, Senhor, tuas mãos, para que eu possa sempre prosseguir. Quando eu tentado for, venhas me amparar, não me
abatido ficar. Quando eu tentado for, venhas me amparar. Não me deixes abatido.